Bem, estamos iniciando mais um Vale em Pauta. O Vale em Pauta que cada dia tem mais gente apreciando, voltando a ver tudo. Pessoas do passado que fizeram história de registro, pessoas que estão aqui prestigiando a nossa cidade, fazendo ela crescer, evoluir. E eu estou aqui ao lado do William, da Ilustrativa, e do Hildo, nós que fazemos juntos esse podcast, que está muito falado já, né? Como é que é o nosso convidado de hoje? Fala você, eu conheço há muitos anos também. É isso aí, doutor. Como diz o flashback da 99 FM, passado, presente e futuro, né? Porque Tucci é um cara atuante desde sempre. Mas primeiro eu quero dizer que o Vale em Pauta é um apoio da Rádio 99 FM e também da agência Ilustrativa. E vou fazer um convite. Você que tem aquele amigo canela seca, aquele seu amigo pé de rato, compartilhe para ele, porque nós temos aqui um ex-jogador de futebol profissional. E é por isso que ele está aqui hoje. Lógico, pela pessoa que ele é, pelo empresário, várias vertentes dele, até pescador nós vamos falar hoje. Mas, de fato, o que brilha os olhos, o que tem muita história para contar, são as épocas dele como jogador de futebol. E você é de Campinas, né, Tucci? Nascido em 1945, seja muito bem-vindo e começa ali falando um pouquinho da sua infância, como é que é ter nascido em Campinas e tudo mais. Seja bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecendo o convite de vocês, que para mim é uma honra, né, porque a cidade que nem a gente estava conversando no registro, já está se transformando já em todos os setores, né, então eu agradeço essa oportunidade porque são histórias de anos, né, doutor? Muito boas. Eu agradeço. O Tucci, ele jogou na Ponte Preta, não precisa falar mais nada. Conta como é que você começou no futebol. Eu comecei com 12 anos, jogando em time de várzea. Então eu jogava no infantil do Mogiana, lá em Campinas, e depois eu jogava no Real Madrid, que naquela época o Real Madrid, né? Bairro Guanabara, né, Tucci? Guanabara. E eu tenho foto que a gente ia de caminhão. Olha que legal. Caminhão lonado e tal, porque não podia, né? E aí jogava na preliminar, que era o segundo quadro. O primeiro quadro jogava no área principal. E naquela época eu ficava de reserva para o outro jogo que era o principal, com 12 anos. Tem foto, tudo. E depois dali, um técnico me viu jogar e levou para o Mogiano, né? Que foi meu treinador na Ponte Preta. Ele falou, vamos para lá. Eu disputei infantil e juvenil no Mogiana. Depois eu fui para Ponte Preta. Que eu também tinha convite de um radialista, de um jornalista, que ele era empresário de jogadores que ele tinha lá em Campinas. Ele era que mandava para o Fluminense naquela época. Mas não deu certo porque meu técnico gostava muito de mim e tal, e queria que eu fosse para a Ponte, porque também ele ia. Então, resumindo, aí fui em 61, fui para Ponte Preta. Perfeitamente, Tucci. Você chegou lá com 16 anos, né? Ainda... Não. Não? 61? Eu cheguei na Ponte em 61. 61? É. 45, 61? Cheguei na Ponte... 16 anos. Não é isso? 45 para 61 dá 16 na minha conta. Não, então vamos lá. Recapitular. Não é isso? 61, fui campeão em 62. Então você chegou em 61 na Ponte, 16 anos meu cálculo, correto? É. Beleza. Porém, a sua biografia conta que você se profissionalizou em 64. 64. Né? Como que é esse processo? Como é que era esse processo na época? A pessoa entrava na categoria de base ali e ia crescendo, né? Acredito que evoluindo naturalmente dentro do time, até que conseguia se profissionalizar. Como que era a profissionalização em 64? Era o seguinte, cada clube tem um sistema. Quando o clube está na especial, então ele está bem, porque ele tem o infantil, o juvenil, né? Que pode render frutos. E a Ponte, quando eu estava na Ponte, a Ponte tinha caído. Em 59 a Ponte caiu. E ficou montando todo ano, montando times com medalhões. Tipo o cara que já jogou no Flamengo, Aníbal, o Toninho jogou no Palmeiras, o Valmir jogou no Corinthians, enfim.
E eu estava começando. Aí o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo, os jornais de Campinas, até eu estava falando do doutor, Jornal de Campinas, Diário do Povo e Correio Popular. Os jornais, todos eles, os jornalistas, pediam que eu assinasse profissional, mas a diretoria queria montar um time para subir. Basicamente era o contrato assinado que te Nem contrato assinado não era, porque era profissional. Chamava contrato de gaveta. Certo. Mas eu não assinei nada. Certo. Né? Não, assinei. Meu pai assinou também, porque eu era, né, de menor, então tinha que ter autorização. Mas aí, então, foi isso. Aí eu contando para o doutor, ele passou vários técnicos, jogou, foi técnico, tal, time grande. E o jornal saía, mas... Enfim, terça-feira você vai à noite lá no estádio para assinar o contrato. Ia lá, ninguém aparecia. Semana que vem você vem. Aí, resumindo, aí a Ponte contratou o Poi, que jogou no São Paulo, era técnico. Aí ele viu a situação, falei, seu Poi, manda vir, não vem e tal. Ele pegou e cobrou a diretoria. Mas não deu certo. Aí um amigo meu, que apitava na Várzea de Campinas, Brandão, falou, quer ir pro Bragantino? Eu tinha 17 anos. Falei, vou, na Bia Bichedi. Então, na Bia vem te pegar no estádio aqui. Esperei, Mercedes vermelho, Olha. banco de couro preto, entendeu? Me levou para Bragança. Me levou para Bragança, fiquei uma semana. Sem ninguém saber. Os diretores da Ponte. Bom, fiquei uma semana, souberam até o dia que eu estava voltando, porque o cara chegou na minha casa, bateu palma e tal. Quando eu olhei assim, o diretor da Ponte, Luiz Carvalho de Moura. Pois não, seu Luiz, tudo bom? Tudo bem. Então, como é que fica? O senhor que sabe, né? Vou assinar contrato com a Ponte ou não? Ele falou, olha, é o seguinte, já sei quanto o Bragantino vai dar para você. Era R$100 mil e 500 mil reais e 100 por mês. Aí ele falou, olha, se você for, tem a carteira profissional, eu era volante, então ele me recortou aqui, fez um 3x4, a camisa Ponte Preta. Montou a fotografia. Cortou a foto e colocou a carteira de profissional. Carteira de... Que maravilha. Maravilha. Falei, então faz o seguinte, eu como não dependo de futebol, eu vou parar então. Vou parar. Cogitou? Vou parar porque lá vocês não me dão apoio, vocês não dão o que a imprensa está falando, né? Se a imprensa está falando alguma coisa, porque está vendo alguma coisa de mim. Não, isso aqui, vai lá então. Tal. Aí foi. Aí me deram 400.070 por mês. Assinado em cartório, aquela época de selo, né? Colocava o selo, né? Registrado em cartório, tudo, então estava tudo garantido. Que maravilha. William, Aí, continua. então, aí eu falei, bom, agora sou jogador da Associação Trevo Ponte Preta profissional. Né? Que todo mundo da base está ali na base para ser, né? Então, o meu objetivo, eu consegui. Agora, depois foi outra caminhada. William, vou fazer uma curiosidade, é o seguinte, a Ponte Preta, quem está nos ouvindo aí, e o Tucci é catedrático nisso, é um clube centenário. Um clube, o apelido é Macaca lá. E a grande briga lá é a Ponte Preta e o Guarani, é o derby. A gente chama de derby lá em Campinas. O derby é a Ponte Preta e o Guarani. O Guarani, diz que é da elite, não sei se a fama era essa. E a Ponte Preta é do povão. Povão. Povão é que tem a torcida. Você participou de muito derby? Como é que foi isso daí? Como é que era no teu tempo? Não, no meu tempo era o seguinte, era infantil, juvenil e profissional. Infantil, em 61 para 62, nós fomos campeões dentro do estado do Guarani. Dentro do Guarani? Chamado de pastinha, lembra? Pastinha. Aquelas brincadeiras de clubes, né? E nós fomos campeões lá. Depois, nunca mais, nem que eu disputava infantil e juvenil, no mesmo ano. Disputei todos esses anos depois, até 17 anos,
não ganhamos um título. Mas teve um ano que bateu na trave, que foi justamente o seu ano de revelação em 64, Tuti. Quando a Ponte Preta chegou à final, disputou com a Portuguesa Santista. Ah, sim. E a Portuguesa Não. Santista sagrou-se campeã naquela ocasião. Então, aí... Por muito pouco você não trouxe o primeiro caneco histórico aí da Ponte Preta, certo? Até arrepia porque perder em casa, né? Naquela época não tinha reserva. O técnico formava o time e botava o time. Essa reserva que era para sentar no banco, que nem hoje tem, né? Quantos anos? A gente tinha que ficar na arquibancada, vestido assim. Ah, é? Não tinha. Então, se machucasse, por exemplo, um jogador, machucou... Ficava com 10. Ficava com 10, mas ele ia para a ponta esquerda. Ele não saía de campo, ele ficava na ponta esquerda. Às vezes dava um Ele não era gaiato. tão exigido para voltar para marcar, lógico. Justamente. Então, ele tinha 11, que desses 11, 2 ou 3 jogavam em posições diferentes. Entendeu? Aproveitando, abrir uma aspa rápida, por que antigamente usava-se muito 4-3-3? Será porque Não, o jogador assimilava mais rápido? Na minha época era 4-2-4. 4-2-4? 4-2-4. Era goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, quarto zagueiro, volante, ponta direita, meia direita, centroavante, meia esquerda e ponta esquerda. Então, até voltando um pouquinho para trás, referente quando eu estava na ponte, aí o Francisco Sarno, conheceu o Sarno? Escreveu um livro até. Foi treinador do Corinthians, foi treinador... Escreveu um livro sobre futebol muito interessante. Muito. E outro, ele era escritor. Eu tenho um livro Eu dele. tenho um resumo dele que quando eu fui para Assis Trobriand, ele estava no Corinthians, então eu mandei uma carta para ele, depois respondeu. É coisa linda, coisa linda. Então, eu tenho um vice, né? Quer queira, quer não queira. Tem a medalha vice. ainda, alguma coisa da época? Tu te guardou alguma Não, coisa? tem jornal. Tem uma folha Não sei se naquela época eles entregavam medalha para o segundo colocado. Não. Né? Porque o Paulistão mudou muito, evoluiu muito. Mudou né? muito. Você sabe uma informação? O Milton Neves, que agora está aposentado, tem uma coluna que Fim levou. E o Tuti está lá. Pô. Está lá e eu preciso mandar um abraço para o Camilo Aparecido, porque foi ele que levantou todas as informações e entregou lá para o Milton Neves. Então um abraço, Camilo, a gente quer você aqui em breve, tá? Porque tem muita história para contar. O Milton Neves tem a coluna, fala do Tuti. Perfeitamente. Então, eu sempre me dou com ele, me dou bem, um cara sensacional. Ele falou, Tuti, eu vou ver se eu consigo. E conseguiu, danado? Ele conseguiu, porque ele tem intermédio de uma outra pessoa que eu não sei o nome lá em São Paulo, e conseguiu com que ele me encaixasse no... Até hoje o pessoal me encontra na rua, pô, saiu no Milton Neves. Eu nunca ouvi, quando eu ficava em casa para ver, eu nunca... Tuti, o negócio é o seguinte, eu vou... Falando em finais, eu tenho uma pergunta muito importante, porque está diante de um corintiano, outro corintiano e 2 palmeirenses aqui, eu e Hildo, né? Opa. Que é o seguinte, a gente sabe que seu amor pela macaca é algo que não dá para discutir. Porém, o amor pelo Corinthians é tão grande quanto. O que Tuti será que sofreu ou torceu na final de 77? Será que você torceu mais para a macaca ou mais para o Corinthians? Naquela final histórica que bateu na trave de novo. Eu torci, sinceramente, porque acontece o seguinte, se eu estou em Campinas, eu torci para Ponte Preta. Aqui a rivalidade é grande, Santos, Palmeiras, entendeu? Então aqui... Não teve jeito, teve que ser Corinthians. Não teve jeito. Eu falei corintiano, os caras já acostumaram com o Corinthians e tudo bem. Mas se a macaquinha ganhar, você tava tudo certo também, eu tava né, Tuti? jogando com as duas, né? Não perdeu. Não ganhasse, eu me Se lembro fosse bem. hoje essas bets da vida, era 50-50. Meu filho nasceu em 77, né? Corintiano. E aí, quando o Basílio meteu aquele gol lá que aí você sagrou o título do Corinthians, aí não tem mais o quê? Aí não tem. Tem mais o que fazer. Aqui, registro, eu ficava no portão, ouvindo. Foi um jejum longo, né, que o Corinthians quebrou naquela 20, ocasião. 22 anos. 22. A ponte caiu, até tem uma lenda lá que eles falam. A ponte caiu em 59 e a ponte tinha um jogador chamado Pitico, que era quarto zagueiro. Fazia uns 10 anos que ele estava lá, na ponte. Ele começou na base e tal. Aí chegou um técnico e mandou esse cara embora. Mandou embora, né? Que era xodó da torcida. Sim. Mas já estava numa idade, já estava. Aí disse que a mãe dele rogou uma praga que a ponte ia ficar 10 anos lá. Ih, rapaz, e pegou. E pegou.
Você sabe É uma que lenda lá de Campinas. a Ponte Preta, o pessoal da Ponte Preta, da Macaca, eles são fanáticos. A torcida é fanática. Não, o pessoal é fanático. Fanática. A Guarani não é assim. O Moisés Lucarelli, lá, quando tem qualquer jogo que tá Ponte, lota. Verdade. E Tuti, eu preciso tocar num negócio chato, que é o seguinte, a gente está vendo aqui, 11/8/1900, né, o time mais antigo do Brasil. A Ponte Preta nunca ganhou um título de expressão. Tem vários títulos aí de acesso, de categorias e tal. Na sua opinião, o que acontece que a Ponte Preta não consegue quebrar esse tabu histórico de nunca ter ganhado um título de expressão? Bom, Mero azar? vários fatores, né? Porque a Ponte não tinha uma diretoria que nem o Guarani tinha. Todos os presidentes foram abnegados. Uns fizeram o negócio certo, outros fizeram coisa errada. Então, mas só que a torcida foi crescendo. A torcida da Ponte foi crescendo nesse intervalo. Ela é o dobro, o triplo da do Guarani. Então, você pega, isso daí tem comigo, jogando Guarani e Português de Esporte, no domingo. E nós, contra Jabuticabal, nós fizemos, por exemplo, 15 mil de renda. Do Guarani no domingo deu 5. Jabuticabal, a Portuguesa e tal, entendeu? Então, a Ponte sempre, quanto mais a Ponte fica na coisa, mais adepto ela consegue. É o filho, é o neto, é o bisneto, entendeu? Porque Ponte Pretano, lá É uma religião. é uma religião. É que nem a torcida do Corinthians, que né, a gente tem que também. A torcida do Corinthians é uma religião. Então, e o pau come, ia em Jabuticabal, tomava trem, chegava primeiro do que nós lá, ia a pé para o estádio, a briga. Mas todo mundo fica esperando aquele caneco tão sonhado, né? Puta, Será que não vai ser igual o ufólogo, a hora que achar um extraterrestre, vai perder a graça? A hora que ganhar um título? Justamente. O Corinthians ficou 22, depois né, foi campeão. A Ponte já está há muitos anos. Então, a Ponte tem um vice-campeão sul-americano. É? Qual campeonato? Campeonato sul-americano, esse nosso aqui. Que antigamente chamava Comembol, já teve vários nomes, né? Teve Copa acho que era Mercosul, sul-americano. Comembol. Sul-americano, não é? Sul-americano Sul-americano. perdeu para o time da Argentina. É lá. mesmo? Que época Empatou isso aí? aqui já. A década, mais ou menos. Foi na minha... Não foi na minha época, não. Não dá para... Isso eu não sabia. Eu também não tenho confesso ideia. que não E sabia. da Ponte você foi para onde? Da Ponte, aí eu fui para o União Agrícola Barbarense. Joguei lá um ano e, bem, graças a Deus, né, time também de segunda divisão naquela época, tudo. E nós fomos jogar em Itatiba. Itatiba. Depois me falaram que o diretor do comercial, do Nacional, ele foi assistir o jogo do Itatiba, que ele foi a propósito de ver o ponto direito do Itatiba, que era bom, isso, aquilo, então ele foi ver. Eu nem conhecia já. E ele chegou em mim, depois que eu tomei banho, me esperou, falou, por favor, você quer ir para o comércio nacional? Falei, depende, né? Tem passe livre, tudo, né? Aí então marcou, aí fui pro Nacional. Que maravilha. Seu time, né? Meu time, Ó, então. é time de coração, time que não tem Inclusive, torcida. O William foi gandula lá. Não, eu fui atacante. Eu fui atacante da categoria de base. Já ouviu falar do Nacional, Hildo? Então, o Nacional é o seguinte, doutor e Eu Hildo, conheço o Nacional. E quem está em casa. É o Nacional Atlético Clube. O cara mais expressivo que passou por esse time foi um cara nada mais, nada menos chamado de Charles Miller, tá? Ele, logicamente, paulistano, mas em suas vindas aí da Inglaterra trouxe uma bola de rugby e outra de futebol. Como é que foi essa história aí? O Charles Miller, ele montou ali times com o pessoal que montava ali trilhos de trem, sempre pessoal, essa galera aí, né? E o nome antigo do Nacional era São Paulo Highway. E quem jogou lá aos 21 anos foi Charles Miller. Então o primeiro embrião do Nacional Atlético Clube foi o movimento de Charles Miller. O Nacional, para quem não sabe, fica lá no centro de São Paulo, lá na Marquês de São Vicente, e fica de frente ao CT do Palmeiras e do São Paulo, né? Em certa ocasião até perguntei para o Tuti
se quando ele passou lá pelo Nacional, se ele chegou a fazer algum jogo treino com o Palmeiras ou com o São Paulo, devido à proximidade de seus CTs, que é só atravessar a Marquês de São Vicente. Para quem vai lembrar agora, teve um avião que caiu lá recentemente. Final do ano passado, alguma coisa, um aviãozinho pequeno que matou um empresário. Teco-teco. Foi quase em frente ali o CT do Nacional, né? Mas eu faço a pergunta novamente, Tuti. Você lembra de ter feito algum jogo treino com o Palmeiras ou com o São Paulo nessa ocasião? Então, depois que ele me contratou, né? Aí passei a morar em São Paulo, tudo, na Avenida São João. E o Palmeiras, quando fazia no gramado, fazia, como é que se diz? Treino. Não, fazia manutenção. Eles treinavam com nós porque lá no Nicolau Alaião. Treinava com nós, porque o campo do Nacional, o gramado, era o melhor do estado de São Paulo. Que o campo antigamente, hoje você vê um tapete. Era um tapete. Então, e além do mais, tinha o presidente do Nacional e o diretor era conselheiro do Palmeiras. Então tinha uma ligação, que ele trazia jogador do Palmeiras para o Nacional. Fedato você deve conhecer. Fedato. Sim. Pô, Todo mundo conhece. jogamos junto, centroavante. Ele era centroavante. Enfim, então não treinava. Treinei contra Djalma Santos, Ferrari, que é do tempo da... Entendeu? Tempo da academia. Eu tava lembrando aqui, 67, eu acho que já é a época da Demir da Guia. Então, também. Então, eles treinavam... E era o Brandão, não? O técnico do Palmeiras? Quando a história da academia começou com o Brandão, né? Oswaldo Brandão. Então tinha muita ligação. Que quando a gente jogava fora, então o presidente tinha o Galaxy. E de jogador só ia eu, Jair Pisani, né? Foi técnico até pouco tempo atrás aí. E o Júlio. Nós três íamos no carro do... Que maravilha. Eu te perguntei isso aí porque na minha época a gente fazia alguns jogos treino, mas logicamente na minha situação era a categoria de base, né? Na sua, provavelmente se acontecesse qualquer coisa seria com o time profissional. Não, profissional, né? Sempre foi. O Palmeiras tinha um timaço. Agora, uma outra pergunta. Já que eu dei uma espetada na Ponte Preta, eu vou dar uma espetada do meu lado também, né? Por que você acha que o Nacional nunca emplacou? A gente fala de um título, um vice-título do Nacional em 32, mas sempre ali, quarta divisão, terceira, segunda divisão, mas nada de elite. O que acontece também com o Nacional, Tuti, na sua opinião? Você que passou por dentro lá. É um clube que não tem sócio. O sócio que tinha antigamente era da Ferrovia. São Paulo Highway? São Paulo, Então, não tinha interesse, ele só bem negado. Porque o doutor Moacir Boscardini era médico, o doutor Aldo de Mauro, ele era banqueiro. Então, gente de poder, entendeu? Sim. E não tinha, porque quando ia dois torcedores para torcer para o Nacional, era muito. Verdade. Olha, o Nacional, não muito longe, revelou o Dodô, né? Dodô que passou pelo Santos, passou pelo Dodô. Palmeiras. Eu acho que ele é comentarista agora, não sei se é da Globo. Mas São Paulo tem muitos times. O Jabaquara é outro exemplo. Também um time antigo que não decolou. Justamente. Então, esses dois caras tocavam. Né? Bom, acho que a gente pode resumir isso aí falando em grana, né, Tuti? Porque futebol ficou um negócio caro, difícil, você tem que ter um network maravilhoso, né, doutor? Porque sem isso aí, um grande estádio, um grande investimento, fica muito difícil falar em futebol. Então, eu estava conversando com o doutor, a Lei Pelé favoreceu os empresários, os clubes. Só para recapitular, porque eu também tenho algumas dúvidas aí, é bom para a nova geração. Como que era antes da Lei Pelé, Tuti? Era o jogador que decidia seu passe? Não. Por exemplo, alguém via um lá, tal, não sei o quê, mandava para o clube dava toda assistência. Fazia peneira. Saía da peneira tanto. Então, o São Paulo tinha, na época, o São Paulo foi um dos maiores
Reveladores. Reveladores. Uhum. Enfim, então o clube plantava e colhia. Hoje está na mão do empresário com 11 anos. Na semente os caras já estavam levando na semente, entendeu? Então está acontecendo isso com o futebol brasileiro. Você vê que o São Paulo, que era um time de exemplo, que não devia, né? Hoje você vê que o São Paulo tem uma dívida lá, o Corinthians tem dívida, não revela quase não revela ninguém. quase. Pô, o Miller, na época, o São Paulo vendeu por 10 milhões para a Itália, né? Uhum. Hoje seria 10 milhões inimaginável, né? Vender um jogador daquele calibre. Então, você viu... Então o São Paulo ganhava com isso. Agora, você... Hoje o empresário que manda no futebol brasileiro. Hoje 10 milhões é um gol do Hendrick, desses moleque novo aí que tá indo pra Europa. Né? Então, realmente... Esses estão ganhando. E agora, com a Lei Pelé, como é que é? Depois que mudou e a Lei Pelé, o que você entende que... Não, a Lei Pelé não existe mais. Porque os clubes, a Lei Pelé entrou um parágrafo lá dizendo que os clubes não tinham mais direito. Né? Que nem tinha contrato de gaveta, o infantil, o juvenil, contrato de gaveta. Se rendesse, fosse bom, então ia pro profissional. O profissional saía, não sei o que, dinheiro. Agora não, agora um garoto de 11 anos já está assinado. Eu tenho um amigo já meu... amarra uma pessoa com 10, 11 anos de idade. Um amigo meu tem um neto que joga no América de Minas. Tá lá, o moleque é bom, todo mundo fala, tem amizade com todo jogador do Atlético. E o cara quer grana para seguir a carreira, né? Descaradamente, né? Então, você vê. E do Nacional, você foi para onde? Então, do Nacional eu terminou meu contrato. Aí eu fui para a Americana, Vasco da Gama da Americana, em 68. Disputamos a divisão, que é a ponte... Não, aí disputamos a segunda divisão. Ganhamos do Oeste de Itápolis, ganhamos em Araraquara, no campo da Portuguesa, empatamos, fomos primeiro colocado, e depois pegamos da outra série, o Paraguaçu Paulista. Foi decidido lá em Bauru, no campo do Noroeste. E nós ganhamos 2-0. E eu fiz um. Deu um lance, saiu o segundo gol, aí a Americana ficou... E ficou lá até em 70, né? Aí fiquei até lá e tal. Depois tem uma história também já depois, né? Aí o Vasco conseguiu trazer o misto do Palmeiras. Né? Mas tinha o quarto zagueiro lá, esqueci o nome dele, tinha vários titulares, não veio o time completo do Palmeiras. E nós conseguimos ganhar. É mesmo? Ganhamos 2-1. Eu bati uma falta, o Leão fez assim, precisa não. Isso porque era a época da segunda academia já, anos 70, né? Aí, o Leão, ele foi comprado do Nacional. Aí foi Fedato e mais outro jogador lá, né? Aquela transação ali. Mas no ano seguinte, até um parceiro meu lá de Americana falou muito bem. O Leão, porque teve um cara que falou, mas o Leão estava começando e tal. Mas no ano seguinte foi convocado para a seleção brasileira. O Leão foi o goleiro do Comercial do Ribeirão. Então, ele foi comprado pelo Palmeiras. E foi Fedato e mais outro. Então, aí, só alegria. Ganhamos, vim no carro do presidente e tal, porque foram de ônibus, né? Aí a Americana foi um... E nessa homenagem que fizeram para mim, rapaz, aqui uns 6, 7 anos atrás mesmo. Fizeram uma festa, né? Uniram os 4 clubes, que era o Vasco, que era o Rio Branco, que era outro cara, 4. E os 4 eram briga mortal na várzea. Então o Vasco subiu, né? Depois caiu. Então eles fizeram aglomerar todos eles, convidaram os que estavam em vida, né?
para fazer uma brincadeira, né? Todo mundo ser homenageado, da parte dele, dos mais velhos, do outro, nosso, entendeu? Todo mundo. Tinha mais de 150 pessoas. Algo maravilhoso, né? Olha. De que time você foi de Americana? Então, de Americana eu fui para Mogi Guaçu, no Guaçuano. Guaçuano. Mogi Guaçu, eu joguei um ano, aí meu cunhado me fez uma oferta se eu quisesse trabalhar com o Palmito. Aí eu falei, vou. Só que eu peguei os caras de sopetão lá, né? Porque vou parar de jogar bola? Os caras, não, pelo amor de Deus. Não, mas eu vou parar. Aí cheguei pro presidente e falei, o senhor acredita em mim? Não estou acreditando. Você veio aqui, eu vou aumentar você R$500, vai ganhar R$1.000. Eu falei, não, eu já marquei, segunda-feira que vem, eu vou pegar um ônibus, eu vou até lá, Paraná, lá, depois eu lembro a cidade, e vou trabalhar, vou procurar outro, porque até hoje eu não ganho o suficiente para ter uma parceira, né? Aí ele não acreditou. Falei, então, tem a máquina de escrever? Você quer que eu escreva ou você escreve? Eu, Ayrton Espina, portador do passe número tal, faço doação para quem? Para o senhor ou para o clube? Aí ele... Bom, agora então vou fazer o seguinte, então vou fazer um amistoso na despedida sua. Aí trouxe o comercial de Ribeirão Preto. Estádio. Que maravilha. Tuti, você falou em máquina de escrever, você foi um belo vendedor de Olivetti. Olivetti. Conta um pouco para nós essa fase aí, como é que foi, experiência. Então... Não, mas aí você saiu do futebol e foi para vendas. Aí encerrou lá em... Você acabou o futebol. Guaçuano, né? Encerrou em Guaçuano em 71. Em Guaçuano eu fui para Assis Chateaubriand. Ah, no Paraná. Paraná, cidade nova, tudo largas, avenidas. Mas só que eu fui até Cascavel de ônibus. De Cascavel, antigamente chamava assim, pega o Cotacoió, né? O ônibus. Aí peguei aquele ônibus, quem estava na frente, quem estava atrás, não via mais nada, porque poeira, né? Poeira vermelha. Então eu fui para São Chateaubriand, fiquei lá, trabalhei com Palmito, tudo. E foi indo, o Palmito começou a ficar escasso. Então não tinha como. E aqui tinha a fábrica. Palmito. Gentleman. Aqui tinha. Então o tio da minha esposa, ele ia sobrevoar essa área aqui da Serra da Macaca, que estava à venda e tal, não sei o que. Ele sobrevoou, pediram muito caro, e eu vim embora para cá. Aí ele falou, você vai lá para o litoral e tal, isso aqui. Tá bom. Pensei que ele trabalhava com o Palmito, mas isso que ano que era? Vim para cá em 71. 71. 26 de dezembro de 71. Aí não deu certo a máquina, o Palmito. Aí meu cunhado consertava a máquina de escrever, naquele tempo não tinha eletrônica, não tinha nada, ele era craque. Ele desmanchava uma máquina e montava. Aí veio Olivetti, veio isso, e aí comecei a usar o meu cunhado que tinha a casa das máquinas, usar um pedacinho dele e coloquei lá. Né? E assim foi. E até hoje nós estamos, quer dizer, não tem mais máquina de escrever, né? Hoje é só eletrônica e olhe lá. Mas... Falando ainda em Casa das Máquinas, foi um dos nomes de time que você passou aqui pela região, né? Falando ainda em Brasinhas, Porto de Iguape, Sabesp, Gravolito, né? Sem falar o comercial eu quero abordar mais adiante. Uhum. Alguma lembrança aí do Brasinhas, esses times aí que o Brasinha, marcou o Brasinha era um clube de jogadores boêmios. O único casado ali. Uma cervejinha. Então vai jogando. Era uma espécie de clube de moços, uma coisa assim, né? Um clubinho, né? Antigamente tinha o RBBC, né? Tinha o RBBC, então, tudo jovem. Ficava no baile até 4 horas da manhã. Numa decisão contra a Polícia Militar, eu entrei em campo, bem antes, eu mais outro, que não fazia parte daquela molecada.
E o time da Polícia Militar já de prontidão. Estava já no Estava tudo sóbrio. É. Aí eu olhava ali, não via ninguém subindo dentro do campo. E ninguém. E o juiz querendo, o Dilon que era o juiz, querendo o jogo, né? Não, mas tem o acréscimo, né? Tem isso, aquilo, tal. Não, tem, mas tá vencido, quer dizer. Aí veio mais um, veio mais outro. Eu sei que começou com 9 jogadores, 8 jogadores. E pegou e terminou o jogo. A bola estava no meio, os caras já estavam. A bola estava no meio, o cara saiu, tá. Todo mundo saiu correndo atrás deles. Não pegamos ele. O bicho era liso. E esse time da Gravolito, Tuti? Gravolito foi futebol de salão. Lá Legal. Do Macaco, que era um esportista muito. Saudoso Marcelo. Era, Marcelo. Um cara espetacular, cara. Uma bondade, gostava de futebol, enfim. Tive passagem mais no futebol de salão. Perfeitamente. Futebol de salão, na quadra lá do RBBC, enfim. Foi uma fase minha no salão. Certo. Bom, você jogou, como eu havia dito, no Master do Comercial Esporte Clube, né? A gente já falou aqui com o Anastácio e tantas outras personalidades sobre a importância do nacional, do comercial para registro, né? Embora hoje quase já não se fala. Ele está fora, ele está em Salto. Tá lá no site da Federação Paulista, né? Com uma localização totalmente fora do Vale do Ribeira. O que você acha que se deve essa decadência do time? O time não ter mais emplacado? Praticamente podemos dizer que o comercial morreu, Tuti. É uma pena. É uma pena porque quando foi montado o comercial, teve uma reunião dos prefeitos da região toda, lá em Miracatu, que todo mundo ia colaborar. Agora o nome, comercial, ficou naquela coisa, comercial de registro. Não, só comercial, porque eles também queriam participar de alguma coisa, né? E isso é que não deu muita... Porque todo mundo tinha que colaborar, né? Então eu vou colaborar na minha cidade, que lá eu ganho voto, né? Do que colaborar aqui. E tá com razão. Porque futebol traz voto, né? Isso daí é indiscutível. Então, foi o seguinte, o comercial, nós tínhamos 51 sócios. Eu sou o número 27º, que eu tenho a carteirinha. Nós vendemos um terreno lá na bloco C, que nós tínhamos comprado do japonês, esqueci o nome dele. Inclusive esse japonês, na época dele, ele era... fazia parte de esporte, atletismo. E compramos e tal. Beleza. Aí o time foi indo. Aí eu comecei a plantar como se fosse um profissional. O que eu passei, né? Jogar no Nacional, que estava nascendo de novo, né? Onde que tive vários jogadores da região toda. Eu fui na 9 de julho, passe para os atletas de cidade vizinha, concentração. Até eu falei com o doutor aqui, o Zardo, né? O Zardo tinha casa assim, tipo para alugar, né? Então a gente via que tinha 3, 4 quartos, né? Então vamos colocar aqui, mas a outra casa era pegadinha também, e fizemos uma tipo concentração ali. Moradia e concentração. E foi indo. O dinheiro dava 80, eu tinha 80 salários mínimos, né? À disposição todo mês. Foi indo. Aqui paga a conta dali se não tinha crédito. Esse hotel que tem aqui perto da loja do meu filho, Continental, ali o cara também chegou, para comercial não. Comercial não. Estão me devendo? Devendo coisa para trás, né? Então, enfim. Aí colocamos tudo em ordem, tudo certinho. E começamos. Malhar. Só jogadores do Vale do Ribeira. Eldorado, Barra do Turvo, Sete Barra, Iguape, Miracatu, Juquiá, Eldorado. Enfim,
Tinha até da Barra do Turbo que era o goleiro. Então, aí eu já pousava lá na concentração, ou se não, pousava no hotel para viajar cedo. Para eu não podia ir, porque casado de novo e tal. Então não quis assumir isso daí. Mas a gente tinha o Geraldão, né? O Geraldão era o técnico, tudo. E foi dando sequência e foi caindo as doações, né? Foi caindo, chegou um tempo que eu falei, eu não tenho condição. A conta não fechava. Hã? A conta não fechava. Não fechava porque isso, aquilo, tal, não sei o quê. A gente pagava passagem, mas criamos o passe, né, do 9 de julho, para dar facilidade, né? Eles não tinham. Enfim, fizemos de tudo. Concentrava para jogar, concentrava até o Continental, ia tomar café lá no bar do... Aquele bar que o prefeito tinha prédio, Zé de Carvalho. Padaria Era na Joia? Praça Joia. Praça Joia. Tinha Padaria Joia. Então Padaria tomava Joia. café ali, o ônibus estava ali e tal, eu pegava... Perfeitamente. É para a gente entender como que é a questão de acreditar a região e o poder aquisitivo, né? Porque quando a gente olha para o São Caetano, por exemplo, foi um time avassalador no início dos anos 2000. Né? Chegou a ser vice-campeão da Mas na época Libertadores. acho que era Saad, né? Saad. Era Saad. O quê? Saad. O São Caetano. O nome? Ele era Saad, era de uma Ah, empresa tá. chamada Saad que sim. bancou, depois mudaram para São Caetano quando o Saad saiu. Sim. Eu conheci sempre como São Caetano, agora depois você é quem mais novo. dirigia... Né? O São Caetano chegou a ser vice-campeão da Libertadores. E quando a gente olha ali e observa a história, o primeiro jogo do São Caetano foi no Estádio Bertelão. Foi em registro. Até hoje tem o site lá do São Caetano, eles têm a foto lá registrada. Primeiro jogo contra registro, acho que foi 1-1 esse jogo. E a gente vê a diferença, né, de um time que nasceu praticamente no Bertelão e se tornou vice-campeão da América, da Libertadores. E aí, tantas coisas envolvidas, né? Acreditar, poder aquisitivo, a junção do poder público e privado. Todo mundo jogou, acho que, a favor do time, né? E isso, na minha visão, com certeza faltou muito do poder público, certo, Tucci? Também. Porque o privado, eu via que você, Anastácio, Daniel Ferreira, tantas outras personalidades aí, se virava, né? Doutor aqui apoiando na comunicação. Talvez o Dadá Maravilha tenha sido a última... Daicubara ajudou muito. Daicubara foi presidente também. Talvez o Dadá Maravilha tenha sido o último grande suspiro, assim, de esperança para o comercial. Então, eu estava também dizendo para o doutor, o Dadá, ele veio, não sei quanto pagaram para ele e tal, eu já estava fora. Mas se não tivesse os jogadores que eu batalhei, eu e o Nelson Barba, batalhamos para trazer esses jogadores, tinha 12, como se diz, 12 jogadores titular, que ele só pegou coisa que exigiu mais 2 ou 3 jogadores de nome, né? Então, para completar o time. Mas o Dadá não queria nada com nada, não. Ele e o Jango, né? O Jango era o secretário Jango, então, dele. meu senhor O Jango do céu. era uma figura. O cara fez esse Jango, ele fazia ripa, fazia, como é que se diz, a rainha do comercial. É. Né? Na Promoções. votação, promoção, mas enchia o estádio. E Dadá não queria nada com nada. Vinha sempre na rádio tomar café aqui. Ele era bom vivão, aquela coisa de goleiro quando está aposentado, ele vai em certos caminhos aí que dá, né? Mas se não fosse nós, não teria nem começado a disputar o campeonato, porque não ia ter começado nada. Então foi um trabalho que nós fizemos, 1 ano e pouco, né? De trazer essa molecada e se firmar, então um dia vender, né? Ganhar dinheiro e tal. Depois disso tem o dinheiro que nós vendemos, né? Vendemos lá para colocar dinheiro no comercial. Que, inclusive até hoje eu estava com aquele vereador, que estava conversando com nós. O Dito Castro. Então tinha na Bet, é um campo que tem aqui no registro, que tem uma armação lá. Então a gente tinha ideia de ser um CT. Nem que fosse campo de terra. O terrão do Corinthians, não formou muitos jogadores.
Então, pelo menos tinha Tudo tem que ter acomodação. um início, né, Tuti? Tinha acomodação. Perfeito. Então, tinha pertinho do centro, perto. Então, uma coisa para frente, né? A gente pensava para frente. Mas também não deu certo, tá lá o esqueleto, o dinheiro sumiu. Bom, e você certamente foi e seria uma peça muito fundamental por todos os times que você passou, todos os Graças contatos a que Deus. você fez, né? Então o comercial perdeu aí uma grande oportunidade de ter um network fantástico. Hoje, se eu for em Americana, se você for encontrar um cara de 60, 70 anos aí, fala, pô, você conhece tudo? Os caras de lá mesmo, jornalista e tal, você é um cara bem quisto aqui, né? Você é ídolo do Flamenguinho, ou do Vasquinho. Falei, eu agradeço, né? Porque a gente faz espontânea, não objetivo, mas... Agora, saindo do futebol, vou te contar uma curiosidade, você não sabe. Eu, um dia estou em Campinas, fui tomar o melhor chopp de Campinas, é um bar chamado Cação. Tem um chopp maravilhoso. Chego lá, é de um advogado, dono Júlio. Chego lá, tem o corredor, tem o balcão, aí tem uma foto grande. É o Tuti com um peixe desse tamanho. Vamos falar do Tuti pescador. Seria o Pirambiju? Pirambiju? Pirâmide, não, é um peixe também, desse tamanho. é. Que ele está porque os dono do bar, o Júlio, que é um advogado, é sobrinho dele. E é o melhor bar de chopp de Campinas, o Cação. E também camarão. Você não come camarão empanado igual ele, que ele foi campeão de comida de boteco. Campinas, não precisa falar mais nada, né? Que peixe Bom, que é Tuti, aquele? já emendando a pergunta aí, você foi bicampeão, né? Então, tem eu- pelo menos aí 3 peixes icônicos aí que você tem no currículo. Quais são? Então vamos lá. Primeiro teve o campeonato chamado Bonecai. Bonecai quer dizer confraternização antes do fim do ano. E Shinenkai é confraternização após o 1º de ano. Então teve 2. Eu fui bicampeão em um, bicampeão no outro. Perfeito. Enfim, o peixe, eu peguei aqui esse robalo 19,8 kg aí, que ficou na história, né? De pescadores e tal. Foi Na hora o parceiro falou, o que você está sentindo, Tuti? Depois que o peixe estava embarcado, né? Eu falei, estou sentindo que meu coração está batendo. Mas não dava vontade de dar uma garfada no bicho e botar ele passar, Tuti? Não, aí trouxemos, né? Aí depois veio a ambientalista lá de Cananéia, não, porque esse peixe tinha que ser proibido, tem que soltar e tal. Aí uns defendem, outros sei o quê. Então eu falei, bom. Sempre tem alguém para botar água no chão. Aí fizemos lá no Mineiro, fizemos no Bar do Mineiro lá, peixão, ensopado, tudo. Peguei o pirambiju de 15 quilos, né, que é um peixe que na história de pescadores, aquela revista de pesca lá, esqueci o nome, a revista famosa. Não é a Fish não, né? Hã? Fish? Não, até não tem mais essa... Mas era toda semana, todo mês saiu... Tem bastante, Pesca e Cia, tem a Fish, tem várias revistas especializadas, né? Aí então o pirambiju demorou 1h30 para gente tirar. Que é um peixe de alto mar. Né? Esse peixe é apelidado pela essa revista, Pesca e Companhia, foi apelidado de Mike Tyson. Imagina o tamanho da criança. Justamente. Você vê a memória de vez em quando a gente dá uma... Né? Mas foi Mike Tyson. Na própria revista saiu o pirambiju, escrito Mike Tyson, do mar. Agora o cara mandou um vídeo para mim, pegaram um de 20 quilos. Você precisa ver o sofrimento que deu os caras tiraram. O bicho é... Mas como é que pesca um peixe desse tamanho, desse peso, com uma varinha... Assim, olhando, parece que ela é tão frágil. Como é que é a técnica, Tuti? Por curiosidade, onde é que você pegou esse peixe? Pirambiju? Peguei no Costa Azul. Sabe aquele hotel Costa Azul antes de Cananéia? Sim. Então, ali, ele tem o pier dele, né? E ali, geralmente, conforme a maré, ali para pescadinha, é uma atrás da outra, com corte de faca, né? Que é e bateu esse peixe. Teve que levantar o motor, porque estava no motor elétrico, não vencia. Aí
colocou o motor lá, ligou o motor e fomos atrás dele. Ah, é só festa, graças a Deus. Nesse negócio também do comercial, eu joguei com Birubiru. Birubiru? Birubiru. Legal. Foi um jogo, foi um jogo assim, que veio o time de fora, tal, o Biru veio pra cá, não sei o que fizemos meio de campo. Né, jogamos, tal, saiu um pênalti. Biru falou, vai Tuti, eu falei, vai você. E nós dois caminhando pro meio de campo. Né? Não, vai você, vai eu. Não, eu não quero, eu não sou batedor de pênalti. Falta, deixa comigo. E no fim eu tive que ir lá bater o pênalti, porque Converteu. o goleiro pegou. Ai. O goleiro pegou. Falei, culpado é o Birubiru. Birubiru fugiu da reta, né? Essa vida, Biru. Pera, Biru, eu vou transformar você no Lero. Lero. Vicente Matheus era. Bom, tá aí. É um papo, podemos ficar a noite toda, aqui a tarde muita toda, história o tempo legal, todo, cara. porque tem muita história legal. O Tuti que agora se dedica mais à pesca. O futebol é só acompanhando o Corinthians e a Ponte, não é isso? A Ponte Preta. O meu negócio é Ponte e Corinthians. É isso aí. A Ponte eu procuro saber, falei para esse ano que vai, esse ano agora também que está na Série C, a Ponte é primeiro colocado, parece. É. Primeiro colocado já 7, 8 rodadas. E o Guarani está lá embaixo. O Guarani está muito mal em Campinas. Não tá bom. Então, subindo, já é um título, né? É uma alegria. Uma alegria Aí. para. William, bom papo, né? Excelente. Histórias maravilhosas. Então tá aí. Vamos lá, agora franquear o microfone para você dar suas despedidas. O que você vai. Eu sei que dá 2 ou 3 podcasts com ele. Daí, fácil. Então, eu queria agradecer a vocês, né? Porque é uma satisfação de vir, né? Dessas entrevistas, pelo que a gente tem amizade já há muito tempo. O William também já conquistou registro também. Deixa eu falar um negócio. Eu já me tornei amigo do Tuti. Olha a minha moral. Eu fui na festa de 80 anos do Tuti, entendeu? E ele é tão poderoso que quem tava lá era o prefeito. Então, você vê o tamanho do calibre do homem. Advogado, obrigado pela amizade, amigo, viu, Tuti? tal, foi lá, presenciou. Enfim, é coisa do coração, né? Do coração, Feito é coisa por que a meu- gente não esquece. Feito pelo meu filho, né? Sim. Meu filho fez toda a cobertura, que é um puta filhão meu, neto também, enfim, graças a Deus. Foi gostoso. Foi gostoso maravilhoso. e entre amigos, né? Teve gente que nem acreditava que ia ser convidado e tal. Mas não, quer ir ou não quer? Claro. Não, vou sim. E o Tuti ganhou tanto presente, que acho que ele nem sabe quem que deu o quê. E deixa eu te falar aqui no ar, Tuti, que aquela caneca que é meia Corinthians e meia Ponte Preta foi eu que levei, tá? E sabe onde que ela tá? Porque eu não identifiquei. Aonde? Na cabeceira da minha cama. Agora fala a verdade, você não sabia quem que Não deu. sabia. Eu sabia. Rapaz, ele pegou 2 mesas de bilhar, de sinuca, mas encheu de presente. Falei, o Tuti não vai saber nunca o que é o quê, de quem que é o quê aqui. Verdade. Mas foi- mostra o quanto você É querido. é querido e tem o carinho do povo, né, Tuti? É graça porque eu também agradeço o meu filho, porque meu filho está numa faixa de idade de, então os amigos deles, né? Me abraçam, todos eles. Então eu estou vivendo, né? Uma idade que eu estou vivendo no meio da garotada. Que maravilha. E essa garotada toda ponta firme, entendeu? E falei, gente, então faz uma cópia quando vocês ficarem velhos também, puxa também, né? Porque tem uma festinha, então vai, não sei o quê, eu estou sempre presente, graças a Deus. Que maravilha. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, porque né, a gente não vai ficar para semente, né? Mas hoje registramos aqui histórias maravilhosas que vai ficar no YouTube aí, os seus bisnetos, trineto, toda a família que vier Seu aí neto, vai conhecer ver o resto da... um pouquinho da história que talvez em vida não dê para contar, mas daqui 50, 100 anos vai estar lá, se Deus quiser. Graças a Deus, eu agradeço vocês, viu, pelo convite, de coração mesmo. E muito obrigado e saúde para todos nós. Maravilha. Eu que agradeço você, Tuti. O William, como sempre, aí,
levanta a biografia melhor do mundo. E o Hildo que tem que dar o tchauzinho dele aí também, que é tradicional. Maravilha. Você, bom, William. doutor sempre o monstro sagrado do rádio, né, Tucci? Eu não canso de falar porque merece todas as homenagens. Hildo, obrigado por toda a parte técnica aí que faz com excelência. E Tucci, eu só tenho a agradecer você ter vindo, ter aceitado aqui o nosso convite, porque a honra é toda nossa também, tá? E lembrar quem está em casa, compartilhar a história maravilhosa desse homem aqui, deixar aquele like, mandar no grupo da família, tá? E certamente estamos de volta aí na semana que vem. Um abraço.